Capítulo 1. Minhas estatísticas estão abaixo da média. Iniciando o tutorial. O que caralhos é isso? Xinguei enquanto olhava ao redor dentro de uma estrutura escura. Quase na escuridão, pude ver alguns padrões desconhecidos. Era uma forma completamente diferente de qualquer edifício na Terra. Essa é a primeira vez que vejo algo assim. Fiquei boquiaberto. Nunca estive dentro de uma pirâmide, mas tenho certeza de que seria algo assim. Nessa situação irreal, parei para pensar por um momento. Minha última lembrança foi de comer com minha irmã. O que aconteceu? Que diabos, se bem me lembro, recebi uma mensagem desconhecida no meu telefone. Você quer entrar no jogo? Achei que fosse um convite de jogo de um amigo, então simplesmente cliquei no botão sem pensar. Foi isso. Essa foi a única coisa que eu conseguia lembrar. Minhas pernas tremiam. Eu não conseguia compreender a situação. De repente, me encontrei em um lugar que nunca tinha visto antes na minha vida. O que se destacou foi a atmosfera aqui. Era como um filme de terror que aterrorizaria a maioria das pessoas. Antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa, ouvi várias vozes ao meu redor. Ei, onde estamos? Não me pergunte. Não sei. Bem, tem mais alguém aqui. Que diabos é este lugar, e por que tem espadas e armas aqui? Se eu soubesse disso, estaríamos falando sobre isso. Acho que estamos todos na mesma situação. Você se lembra de alguma coisa? Ei! Tem alguém aí? Ei! Muitas pessoas começaram a falar. Vi uma pessoa estava sentada no chão, beliscando sua bochecha para ver se isso era um sonho. Não é um sonho. Não é um sonho e eu não estava sozinho. Parecia ridiculamente verdade. Quando engoli por um momento, um som ecoou na pequena caverna. Os jogadores são convidados para este mundo. Enviamos um convite ao jogador e ele o aceitou. Você foi escolhido como um herói para salvar o continente agonizante. Meu Deus! Que herói! Parem de brincar aí e saiam, seus desgraçados. Senhora, vou chamar a polícia. Senhora, estou chamando a polícia. Existe uma câmera escondida. Eu vou processar. Isso é uma reclamação. Mas nem todos podem ir para o continente. As únicas pessoas que vão ir são os poucos que passaram no tutorial. Que absurdo! Por favor, preste atenção ao que eu digo a seguir. Está diretamente relacionado à sua sobrevivência. De repente, fiquei sóbrio. Porque nessa atmosfera estranha, eu ouvi a palavra sobrevivência. Deixe-me repetir. Apenas aqueles que sobreviverem a este tutorial terão permissão para ir para o continente. O que você está dizendo que vai me matar? Depende de você também. O que estou falando agora é a sua sobrevivência. É essencial se você quiser continuar vivendo. Isto não é um sonho. Esta é a realidade com a qual você se depara. Eu não recomendaria negar. Porque tenho a obrigação de ajudá-lo como seu guia neste tutorial. Não mexa comigo. Por favor, me deixe sair daqui. Eu estou te implorando. Eu ouvi várias vozes, mas a explicação daquela maldita mulher continuou calmamente. Começará agora. Em primeiro lugar, onde vocês estão agora é o ponto de partida onde vocês podem esperar antes de começar o tutorial. Podem pensar nisso como uma sala de espera. O ponto de partida contém itens essenciais para você. Água, comida e as armas que vocês usaram mais tarde. As raridades de armas podem variar de comuns, raras, heróicas e lendárias, mas todas as aqui são inferiores às armas comuns. Algumas coisas definitivamente se destacaram. A garrafa d'água colocada no canto era feita de couro, em vez de plástico, como seria na Terra. Isso não foi tudo. Claro, como nunca tinha visto antes, as armas eram as mais distintas. Arcos e flechas, espadas e escudos, lanças. A presença de uma grande variedade de armas que seriam usadas na Idade Média era certamente estranha. É real. Na maior parte, as espadas eram cegas e as armas velhas, mas havia algumas afiadas. Um senso de realidade começou a se estabelecer. Você pode se proteger com as armas aqui. O objetivo deste tutorial é sobreviver e atacar. Além de você, também haverá monstros, os habitantes do continente.
Eles vão ter como alvo você, e você terá que lutar contra eles. Era como um novel de fantasia. O interessante é que cada vez menos pessoas gritavam. Comecei a me concentrar no som daquela voz. Bem, eu me sentia enjoado de vez em quando, mas isso era tudo. Claro, pode ser difícil enfrentá-los com seu próprio poder. Mas não se preocupe. Esta não é a única coisa preparada para você. Que diabos é isso? Vocês são os jogadores escolhidos. Você veio aqui com diferentes personalidades e de diferentes lugares. Este lugar vai fortalecer suas características e te ajudar a crescer. Você entenderá do que estou falando se ver janela de status. Até agora, eu não disse janela de status. Senti que deveria agir com cuidado em situações em que não sabia o que aconteceria. Como esperado, alguém estava murmurando nesse tempo. Janela de status. Janela de status? O que é isso? Kiak. Uma mulher gritou, chocada com o que viu no ar. A janela de status mostra sua condição atual. Dependendo de quanto você tenta, suas estatísticas podem aumentar ou diminuir. A próxima é sua classe. Você pode ser um guerreiro, mago, sacerdote ou arqueiro, e existem ramos baseados em suas realizações posteriores. Por exemplo, um guerreiro pode se tornar um bárbaro e um bárbaro pode avançar para um berserker. Existem inúmeros caminhos, e você decide qual deles seguir. As notas das aulas são comuns, raras, heróicas e lendárias. No entanto, se você for um mago ou sacerdote, inevitavelmente precisará de uma afinidade com poderes sagrados ou magia. Por favor, também entenda que algumas classes não podem ser selecionadas. Você poderá escolher uma classe quando obtiver missões ocultas ou experiência suficiente. Uma classe. Quanto mais eu ouvia, mais semelhante era uma história que ouvi em algum lugar. Seria melhor chamá-lo de um sistema semelhante a um videogame. Pode-se dizer que padres e feiticeiros eram incomuns aqui. Se realmente houvesse monstros vindo para este lado, pensei que a maioria evitaria guerreiros. Ninguém gostaria de lutar em nome de todos os outros. Eu abri minha boca imediatamente. Janela de status. Nome: Lee Kiai. Título: nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade: 25. Disposição: estrategista cuidadoso. Classe: nenhum. Estatísticas: força: 10. Agilidade: 11. Vigor: 11. Inteligência: 19. Resistência: 12. Sorte: 21. Magia: 0. Equipamento: nenhum. Eu não estava acostumado a ver a tela flutuante repentina. Quando abri minha boca silenciosamente, sentindo-me como se estivesse em um jogo, ouvi a voz de uma mulher novamente. A última coisa são seus atributos. Cada vez que você chega a um determinado nível, obtém um novo atributo. Os atributos variam de jogador para jogador e, como sua classe, são determinados por sua personalidade. O mais importante é a personalidade do jogador. Tal como acontece com as aulas, existem 4 graus: comum, raro, heróico e lendário, e conforme você sobe, você obtém um melhor desempenho. Os atributos também são obtidos de forma semelhante às classes. Assim como acontece com sua classe, seus atributos também podem ter um grande impacto em seu crescimento, portanto, escolha com cuidado. Na verdade, não consegui me concentrar na última parte. Porque eu pude ver as letras exibidas na parte inferior da janela de status. Atributo: grau heróico. Você quer ler? As palavras grau heróico estavam brilhando em roxo. Os atributos foram categorizados claramente em grau comum, raro, heróico e lendário. Era um atributo que poderia ser desenvolvido posteriormente, dependendo da personalidade do jogador. Ok. Eu não sabia por que eu tinha isso no começo, ou se isso era mesmo real, mas não foi um começo ruim. Atributo Midsei, olho da mente, heróico. Você pode ver seus status e dos outros e ver níveis de talentos ocultos. Não sei se isso é bom ou não, mas conseguir algo no início me deu uma grande vantagem. A mulher disse claramente que o objetivo é sobreviver.
Sobrevivência. Tínhamos que sobreviver. Você absolutamente deve sobreviver. Era natural que eu sentisse que tinha que fazer tudo o que pudesse, independentemente de isso ser uma mentira. E olha, quando pensei na minha irmã que ficaria sozinha em casa, mordi o lábio. Todas as reações ao meu redor foram diferentes. Algumas pessoas conversaram sobre seus atributos com outras, e vi homens tocando espadas ou procurando escudos. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas o fato de haver uma ameaça se aproximando significava que tínhamos que procurar uma maneira de sobreviver. Havia uma mulher, sentada e chorando. Um homem de meia idade que não parava de gritar. Eu até vi um garoto que ainda parecia um estudante. Eu também queria sentar e gritar. Mas não tinha tempo para sentar. Talento. Eu não sabia exatamente o que significava, mas não poderia ser uma má ideia verificar. Foi uma grande conquista ter um atributo. Estava em um ponto de partida diferente dos outros. Eu tinha uma estranha expectativa de ser como o herói em um shonen anime ou novel de fantasia, mas rapidamente balancei minha cabeça. Isso é ridículo. Verificando os níveis de talento do jogador Lee Kyang nome, Lee Kyang. Força. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Agilidade. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Vigor. Crescimento potencial, comum. Abaixo da média. Inteligência. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Resistência. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Sorte. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Magia. Potencial de crescimento, comum. Abaixo da média. Visão geral. O jogador tem os níveis de talento mais baixos. Não adianta fazer esforço. Não importa o quão duro você trabalhe, você nunca se tornará mais do que um ser de terceira categoria. Quase todos os números são desesperadores e terríveis. Será difícil desenvolver quando se trata de força ou poder mágico. Pelo menos inteligência e sorte estão bom, mas não sei, o futuro do jogador é preocupante. Nem precisa tentar empunhar uma espada ou qualquer outra coisa. O resultado já é óbvio. Senti um pouco de expectativa, mas não foi o que eu esperava. Nada mudou quando esfreguei meus olhos e olhei novamente. HMM? O objetivo final é sobreviver. Eu nunca esperei ser o protagonista de qualquer maneira, e fiz uma distinção clara entre ficção e realidade, mas aqueles níveis miseráveis ainda me deixaram desapontado. Droga.